E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente não vai estar analisando uma televisão, como a gente está acostumado a ver aqui no canal, e sim essa geladeira da Samsung que está aqui do meu lado. E esse vídeo aqui vai ser bem legal, porque eu vou apresentar para vocês as principais características positivas e negativas dessa geladeira. E além disso, para tornar esse vídeo ainda mais interessante, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas imagens comparativas dessa geladeira contra um outro modelo também da Samsung, para a gente ver direitinho se vale ou não vale a pena estar comprando esse modelo da Samsung. Mas então vamos lá pessoal, o que a gente pode falar sobre ela? Essa daqui é a geladeira RB50 da Samsung, que faz parte da nova linha Evolution que a Samsung lançou nesse ano de 2024 aqui no Brasil. E vale a pena mencionar que esse daqui é o modelo mais caro dessa linha Evolution, e como vocês podem ver, se trata aqui de uma geladeira bem grande e também bem espaçosa aqui na parte de dentro. E justamente pelo fato dela ser uma geladeira bem grande, eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre como é que foi o processo de instalação dela no nosso ambiente. Afinal de contas, se ela é uma geladeira grande, imagino que algumas pessoas possam ficar preocupadas em relação à dificuldade de movimentar esse modelo dentro de casa. Em relação a essa questão, esse modelo tem duas rodinhas que ficam na parte de baixo, então empurrar ela para trás não é algo assim tão difícil. Inclusive, como vocês estão vendo nessas imagens, eu até consigo movimentar ela sozinho. No entanto, por questões de segurança, se possível, seria legal a ajuda de uma segunda pessoa na hora de movimentar essa geladeira, porque apesar de ser relativamente fácil empurrar ela de cá para lá, empurrar para o lado já é bem mais difícil, e também empurrar de trás para frente também já é um pouco mais complicado. Então a ajuda de uma segunda pessoa seria interessante. E também lembrando, na hora de movimentar a geladeira, o mais recomendado é fazer isso com ela vazia. E aproveitando que eu comentei agora sobre as rodinhas que ficam na parte de baixo, vale comentar que embaixo da geladeira, na parte da frente, ela possui esses dois pezinhos com ajustes de altura que vocês estão vendo agora nas imagens. E esse é um detalhe bem relevante, pois com isso você consegue deixar a geladeira bem nivelada e firme no chão. E outra parte importante sobre essa parte da instalação é que, segundo o manual, a Samsung recomenda que vocês deixem ali um espaço de pelo menos 5 centímetros entre a geladeira e qualquer outro móvel ou objeto. E essa distância é importante para que o calor possa ser dissipado de forma mais eficiente, ajudando no melhor funcionamento da geladeira. E para encerrar essa parte da instalação, o cabo de energia da geladeira tem 2 metros e, segundo o manual, não é recomendado que vocês utilizem extensões de tomadas múltiplas. Mas agora que a gente já finalizou essa parte sobre a instalação, o que a gente pode falar em si da qualidade dessa geladeira? Nesse sentido, eu já vou começar direto falando para vocês qual é a principal característica dessa geladeira do meu ponto de vista. Como vocês já devem ter notado, a configuração dessa geladeira é do tipo inverse, ou seja, isso significa que o refrigerador fica aqui na parte de cima, já o freezer fica aqui na parte de baixo, que é o contrário do que geralmente a gente está acostumado a ver na maioria das geladeiras, onde é o freezer que fica em cima e o refrigerador que fica na parte de baixo. E vale mencionar que esse tipo de configuração me agradou bastante, e é a primeira vez que eu testo uma geladeira inversa como essa. E eu gostei bastante, porque parando para pensar, realmente faz sentido o refrigerador ficar na parte de cima. Afinal de contas, ela é a parte da geladeira que a gente utiliza com maior frequência. Então a gente consegue pegar qualquer coisa aqui dentro da geladeira sem precisar se abaixar. E para tornar essa parte do vídeo mais ilustrativa, eu até vou dar um exemplo bem didático aqui para vocês. Então olha só, reparem que aqui na geladeira eu consigo pegar qualquer coisa aqui dentro sem precisar me abaixar, incluindo aqui na gaveta de frutas e verduras. Então eu consigo pegar sem precisar me abaixar. Mas agora vejam que interessante. Eu vou fechar aqui a gaveta de fruta, vou fechar a geladeira e vou usar a magia da edição num bater de palmas para fazer a outra geladeira da Samsung aparecer ali do lado. Então vamos lá, ó. Bate palma, a geladeira já apareceu, e assim a gente já adianta o vídeo, não precisa ficar empurrando nem nada do tipo. Então repara só no tamanho da diferença. Aqui a gente tem uma geladeira mais tradicional, com refrigerador na parte de baixo, e eu vou pegar a mesma maçã no mesmo compartimento que está aqui embaixo, e olha como eu tenho que me abaixar para pegar a maçã. Inclusive, para pegar qualquer coisa nessas prateleiras, eu teria que me abaixar bastante. Então não é uma questão tão prática, tão confortável, sabe? E se você for uma pessoa mais jovem, eu até entendo que ter que se abaixar dessa forma não pode ser um grande problema. No entanto, eu acredito que a maioria das pessoas vão concordar comigo que é muito mais prático e confortável conseguir pegar as coisas sem precisar se abaixar, especialmente para alguém que possa ter aí algum tipo de problema, alguma dificuldade para estar se abaixando com frequência. Mas
Mas é claro que nem tudo é perfeito, porque no caso dessa geladeira, querendo ou não, eu vou ter que continuar me abaixando para pegar algo dentro do freezer. No entanto, como o freezer eu uso com menos frequência, realmente eu preferi a geladeira nesse formato que ela veio. Mas e agora o que a gente pode falar em relação à parte interna dessa geladeira? Será que na prática ela realmente foi bem aproveitada? Nesse sentido, eu diria que a marca conseguiu aproveitar muito bem o espaço interno, e o legal é que essa geladeira inclusive tem alguns diferenciais interessantes. Por exemplo, pessoal, para ficar mais evidente para vocês, eu até separei aqui uma garrafa de 5 litros e reparem que ela não cabe aqui na geladeira, tá? A não ser que eu deite ela, mas vamos supor que eu quisesse colocar ela em pé aqui dentro. Repara, ó, que não cabe em nenhum lugar. No entanto, essa geladeira tem uma questão bem legal que é o seguinte: essa prateleira aqui, ó, eu consigo empurrar ela para dentro. Dessa forma eu ganho bastante espaço e a garrafa cabe tranquilamente. Só que tem um extra, porque se eu quisesse colocar mais dessas garrafas ou então algo maior como uma melancia, por exemplo, eu consigo dobrar essa parte, ganhando muito mais espaço interno aqui dentro da geladeira. Então esse é um diferencial que eu achei muito legal, que inclusive todas as geladeiras poderiam ter, porque é uma questão aqui bem prática e no dia a dia funciona muito bem. E aproveitando que eu ainda tô com a outra geladeira da Samsung ali no meu lado, que no caso é a RT38, eu até posso mostrar essa diferença na prática para vocês. Se eu quisesse colocar essa garrafa em pé dentro da geladeira, repara que não teria condições, ela simplesmente não cabe em pé. Obviamente que eu poderia tirar fora uma dessas prateleiras e assim iria caber aqui dentro. No entanto, não é uma questão muito prática, sabe? Realmente eu achei bem mais legal ter aquela prateleira onde é possível empurrar para dentro e ainda dobrar para ganhar mais espaço. Mas agora vamos voltar para a RB50, porque ainda tem alguns diferenciais interessantes que eu queria falar sobre o espaço interno aqui do refrigerador. Mas antes, deixa eu guardar aqui essa garrafa de 5 litros e eu vou bater palma novamente, só que agora para a outra geladeira sumir, vamos voltar a ficar aqui com foco principal nessa daqui, mas não se preocupa, tá? Daqui a pouco eu vou bater palma de novo para ela voltar, porque tem algumas outras comparações que eu quero fazer com ela. Outra coisa interessante que a gente tem aqui dentro do refrigerador é essa parte de cima, que é uma espécie de gavetinha onde a gente consegue guardar itens menores. E o legal é que a gente consegue empurrar para frente e para trás, e a gente também consegue, ó, empurrar para um lado e para o outro. Eu até conseguiria empurrar mais para cá, mas como tem os itens eu não vou fazer porque eu não quero derrubar tudo. E se vocês por algum motivo não gostarem dessa gavetinha, também é possível retirar ela de dentro da geladeira. Uma outra coisa legal que a gente tem aqui na parte do refrigerador é o seguinte: aqui na porta a gente tem algumas prateleiras que são ajustáveis. Então, por exemplo, reparem no seguinte: aqui a gente tem essas garrafinhas que não cabem em pé aqui na parte de baixo. A gente até consegue colocar deitada, mas se eu quisesse colocar em pé, repare que não tem espaço para isso. No entanto, eu posso vir aqui, tirar essa prateleira e colocar aqui na parte de cima. Dessa forma, ó. Dessa forma, repare que eu ganho bastante espaço. Então a gente consegue ajustar essas prateleiras segundo a nossa vontade. Então esse foi um outro diferencial que eu achei bem legal. E até vale mencionar que essa questão da prateleira que eu acabei de falar tem na outra geladeira também, tá? Então essa parte que eu acabei de mostrar não é uau, que coisa revolucionária. No entanto, é mais um detalhe legal que a gente tem aqui nessa geladeira. Outra coisa que eu gostei aqui dentro é da parte da iluminação interna, que realmente consegue iluminar muito bem a geladeira. Então se você tiver em um ambiente mais escuro, por exemplo, provavelmente você não vai ter nenhum tipo de dificuldade para encontrar o alimento aqui dentro. Já partindo para o próximo diferencial, é a gaveta de fruta, que eu até já mostrei para vocês, que é bem espaçosa, um diferencial bem legal, então eu gostei bastante dessa questão. E antes que eu me esqueça, vale comentar que a geladeira vem com 2 desses portas-ovos, ó. Então nesse aqui cabe 6 e nesse outro que a gente tem aqui no lado cabe mais 6. E ainda falando sobre o espaço interno, aqui na parte de dentro a gente tem o painel de controle para controlar a temperatura tanto do freezer quanto do refrigerador. E no caso do refrigerador, a temperatura mínima é de 1 grau e no freezer é de menos 23. E aproveitando que eu falei do freezer, eu até vou abrir ele agora para vocês darem uma olhada e como vocês vão reparar, ele é bem espaçoso, então cabe bastante coisa dentro dessas 2 gavetas, como vocês podem visualizar. E também cabe bastante coisa nessa prateleira de cima, que também é possível puxar um pouco para frente, ó, para facilitar a pegada de algum item aqui em cima. E vale dizer que se vocês quiserem colocar algo maior aqui dentro do freezer, vocês podem retirar essas 2 gavetas e também a prateleira de cima, caso seja da vontade de vocês. E para vocês terem uma referência melhor do tamanho do freezer, reparem nessas imagens que se eu quisesse, seria possível colocar 2 garrafas de 2 litros em pé, uma em cima da outra. E eu sei que na prática, provavelmente
Provavelmente ninguém iria organizar o freezer dessa forma, colocando duas garrafas de 2 litros, uma em cima da outra, só que eu acho legal mostrar essas imagens para vocês, porque assim vocês têm uma referência maior de como ele realmente é espaçoso. E para vocês terem uma noção melhor em relação a isso, eu até vou bater palma aqui de novo para outra geladeira voltar e vocês vão ver direitinho o tamanho da diferença. Então olha só pessoal, vou abrir aqui a parte do freezer e repara que seria completamente impossível colocar uma em cima da outra, ó. Fica bem longe de caber, inclusive, mostrando claramente que a outra geladeira tem um freezer bem mais espaçoso. Eu até aproveito para mostrar um outro diferencial. Repara que no caso dessa geladeira, se eu colocar aqui a garrafa desse jeito, ela não vai fechar completamente, ó. Eu vou tentar fechar, mas ela não fecha. Já na outra geladeira, se eu colocar essa mesma garrafa deitada no mesmo ângulo, até vou abaixar aqui novamente, repara que cabe tranquilamente, ó, e consigo fechar de boa, sem nenhum problema. E vale a pena mencionar que essa mesma garrafa eu conseguiria colocar nessa garrafa de baixo, garrafa não, nessa prateleira de baixo, nessa gaveta de baixo, ó, e novamente, fecha sem nenhum problema. Só nessa última gaveta de baixo que ela não caberia dessa forma, mas deitada de lado assim caberia tranquilamente. E vale a pena comentar, pessoal, que nesse vídeo aqui eu não quero desmerecer a outra geladeira, que é a RT38, até porque ela é a mais barata da linha Evolution, ou seja, já era esperado que a gente teria aqui algumas diferenças, especialmente em relação ao tamanho interno. No entanto, eu acho legal mostrar essas imagens para vocês, porque assim vocês conseguem ver direitinho as principais diferenças entre uma geladeira mais cara contra uma mais barata da mesma linha. No entanto, se você talvez more sozinho, com 2 pessoas no máximo, não vai lotar tanto assim a geladeira, quem sabe até a outra dê conta do recado. No entanto, se você está procurando uma geladeira mais espaçosa, eu acho interessante mostrar essas imagens para vocês terem uma referência melhor da diferença entre elas. E ainda falando sobre o freezer, vale a pena comentar que aqui dentro ela já vem com acessório para fazer gelo, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem, e na prática ele funciona da seguinte forma. Aqui na parte de cima ele vem com 2 forminhas de gelo, que é onde a gente coloca a água, e depois que o gelo estiver pronto, basta girar essa alavanca que o gelo vai cair e ficar armazenado no compartimento de baixo. E eu até entendo que algumas pessoas talvez não gostem tanto dele, porque ele é bem grande e acaba ocupando um espaço considerável ali dentro do freezer. Mas se vocês preferirem, também é possível retirar essas 2 formas de gelo e deixar apenas elas dentro do freezer. E para finalizar essa parte sobre o freezer, agora vem 2 detalhes que eu não gostei tanto, que são questões que poderiam ser melhores do meu ponto de vista. Mas antes de continuar, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão assistindo a esse vídeo até aqui, imagino que vocês estejam gostando, estão achando interessante, então não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, pois isso é extremamente importante, pois ajuda aqui a aumentar a relevância do nosso canal no YouTube, então agradeço demais o apoio de cada um de vocês. E se por acaso você for novo ou nova aqui no canal, aqui vai uma super dica para vocês, dica essa que pode ajudar a vocês a economizar mais de R$1.000 na compra dessa geladeira, e a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o nosso link oficial do grupo do WhatsApp e do Telegram, e para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, incluindo geladeiras, então sempre que aparece uma geladeira com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês, e é completamente de graça para entrar e participar. E quando eu falei em economizar mais de R$1.000, eu não tô exagerando, tá pessoal? Eu até vou fazer ali a outra geladeira sumir, pra gente se focar 100% nessa aqui agora, para eu deixar bem claro para vocês como realmente dá para economizar mais de R$1.000 na compra dela. Só para vocês terem uma ideia, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, essa geladeira no site oficial da marca tá custando R$5.000. No entanto, essa é uma promoção que você tem que pagar à vista para conseguir esse valor, porque se você pagar parcelado, o preço já vai subir bastante, vai se aproximar ali da casa dos R$6.000. Mas no nosso grupo de ofertas ela já apareceu bem mais barato do que R$5.000. Ela já apareceu por R$4.639, por R$4.499 e por R$4.249. E essa geladeira também já apareceu por menos de R$4.000 lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, ou seja, um desconto gigantesco se comparado ao site oficial. E obviamente que eu não sei se esse preço abaixo dos R$4.000 vai ou não vai voltar. De qualquer forma, se qualquer uma dessas ofertas retornarem, a gente
gente vai estar lá avisando para vocês, vale muito a pena entrar, eu tenho certeza que vocês conseguem economizar bastante se entrarem no grupo. Mas voltando para a nossa análise, como eu estava falando anteriormente, agora eu tenho duas críticas para fazer em relação ao freezer. A primeira crítica é que ele não possui nenhum tipo de iluminação interna quando a gente abre ele, e a segunda crítica é que ele não possui nenhum tipo de alarme caso você esqueça ele aberto. Então, se por acaso você esquecer o freezer aberto, ele não vai emitir nenhum tipo de aviso sonoro, diferente da parte aqui de cima do refrigerador, que esse aqui sim, se por acaso você abrir e esquecer ele aberto, esse aqui sim vai emitir um aviso sonoro, mas infelizmente esse recurso não está disponível aqui embaixo na parte do freezer. Agora eu queria falar sobre uma outra coisa, que é um recurso legal que essa geladeira possui. Como eu falei anteriormente, aqui dentro do refrigerador a gente tem o painel de controle, que é por ele que a gente consegue fazer alguns comandos, como por exemplo aumentar ou diminuir a temperatura da geladeira. No entanto, agora vem um ponto importante, porque essa geladeira possui conexão Wi-Fi, ou seja, vocês conseguem conectar a geladeira no aplicativo SmartThings no celular de vocês. E para quem não conhece, esse é o aplicativo oficial da Samsung, que está disponível tanto para Android quanto iOS, e por esse aplicativo a gente consegue controlar vários produtos inteligentes da marca, como é o caso dessa geladeira que estamos analisando. E para cadastrar a geladeira no celular de vocês, não tem muito segredo, vocês precisam baixar o aplicativo no celular de vocês e fazer uma conta ali na Samsung, caso vocês ainda já não tenham. E depois de se logar aqui no aplicativo, vocês precisam vir aqui nesse sinal de mais, clicar em adicionar o aparelho, depois aqui embaixo em ler código QR, e depois que abrir essa tela, apontar a câmera para o código QR que está ali na geladeira. Inclusive, vale a pena mencionar que esse código fica aqui dentro da geladeira, então é só apontar a câmera para ele e seguir ali os passos que o aplicativo manda para cadastrar a geladeira dentro do SmartThings, e esse barulhinho que vocês estão ouvindo agora é o alarme sonoro, já que a porta ficou um tempinho aberta. E é importante mencionar que se vocês não quiserem, vocês não precisam estar baixando e se cadastrando nesse aplicativo, pois esse é apenas um diferencial que a Samsung oferece. Mas eu acredito que algumas pessoas vão achar esse aplicativo interessante porque ele tem aqui alguns recursos que algumas pessoas podem gostar. Por exemplo, se eu esquecer aqui a parte do refrigerador aberta, além da geladeira tocar o alarme sonoro que ela tem, aqui no aplicativo eu também vou receber algumas notificações avisando se a geladeira está aberta, falando que está aberta, que tem que fechar. Inclusive eu até consigo ver aqui em tempo real se a geladeira está aberta ou fechada. Eu só achei uma pena que esse recurso não está disponível no freezer, então por acaso se eu esquecer ele aberto, a geladeira não vai emitir nenhum tipo de alarme sonoro e ela também não vai me avisar aqui pelo aplicativo. Ainda falando sobre o aplicativo, ele nos oferece algumas outras opções interessantes. Por exemplo, por ele a gente consegue estar ativando a função Power Freeze para o freezer e Power Cool aqui para a parte do refrigerador, que é basicamente um intensificador para fazer com que a geladeira gele mais rápido. E para ativar esses recursos que eu acabei de falar, é só clicar aqui em ligar resfriamento para a parte do refrigerador e ligar congelamento para a parte do freezer, e assim a geladeira vai gelar com bem mais velocidade. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui dentro do aplicativo é regular a intensidade aqui da luz do refrigerador. Então a gente consegue colocar no mínimo, no médio e no alto, e a gente consegue até ajustar a intensidade de acordo com a hora do dia, caso essa seja a sua preferência. Então eu posso colocar para noite, por exemplo, a luz ser mais fraca ou mais forte, por exemplo. Uma outra coisa que dá para fazer aqui é o seguinte: reparem que se eu clicar aqui no painel de controle, ele faz uns barulhinhos. No entanto, eu consigo vir aqui no aplicativo e desligar esse som. Agora, se eu clicar aqui, repare que não está fazendo mais barulho. Então esse é um outro diferencial interessante que a gente tem aqui no aplicativo. Uma outra coisa que dá para fazer é clicar aqui e por essa área a gente consegue escolher entre 4 opções de alarmes diferentes para a geladeira tocar, caso a gente esqueça o refrigerador aberto. E para finalizar essa parte sobre o SmartThings, na aba de serviço vocês podem verificar a métrica de consumo de energia, que é onde a inteligência artificial entra em ação para te ajudar a economizar energia. E até vale mencionar que aqui no aplicativo existem outras funções, só que tudo isso que eu mencionei até agora, acredito que seja o principal. E agora que eu já falei bastante sobre o SmartThings, eu queria mencionar agora sobre algumas tecnologias que essa geladeira possui, e eu também queria falar sobre alguns resultados práticos de testes que a gente fez com ela. Mas antes eu queria falar para vocês sobre a Casas Bahia. Para quem não conhece, essa é uma loja extremamente confiável, que entrega para todo o Brasil, e boa parte das ofertas que a gente coloca lá para vocês no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram é justamente da Casas Bahia. Só para vocês terem
uma ideia, só nesse ano de 2024, pelo que eu lembro de cabeça, a gente já comprou com eles uma televisão, um forno e um celular, todos com ótimos preços e todos chegaram sem problemas. Então, caso queiram dar uma olhada no site, a gente vai colocar ele aqui embaixo no campo da descrição, e vale a pena mencionar que se por acaso você tiver o cartão da Casas Bahia, você ainda consegue parcelar as compras em até 30 vezes. Mas voltando aqui para a geladeira, agora eu vou falar rapidamente sobre algumas tecnologias que ela possui e também sobre alguns testes práticos que a gente fez com ela. Esse modelo aqui possui um compressor do tipo inverter, que para quem não conhece é muito mais econômico e silencioso se comparado a outros tipos de compressores. E vale mencionar que de fato ela é bem silenciosa, então mesmo aqui bem pertinho da geladeira, quase ela não faz nenhum tipo de barulho. E obviamente que uma hora ou outra ela faz sim alguns barulhos mais altos, mas que é completamente normal e é algo que outras geladeiras também fazem. Mas o importante mesmo é que no uso geral ela é extremamente silenciosa. E vale mencionar que esse compressor do tipo inverter, além de ser mais econômico e silencioso, como eu acabei de falar, ele também tem uma durabilidade maior e justamente por isso a Samsung está oferecendo 20 anos de garantia nesse compressor. Outra tecnologia que está disponível aqui na RB50, que hoje em dia eu acredito que seja essencial, é a tecnologia Frost Free, ou seja, nessa geladeira que a gente não tem aquele perigo da geladeira ficar formando gelo em locais indesejados, algo que acontecia, por exemplo, com modelos mais antigos. E agora que a gente já falou sobre as tecnologias, vamos falar rapidamente sobre o resultado de alguns testes práticos que a gente fez com ela. E levando em consideração que a principal função de uma geladeira é gelar os alimentos, os nossos testes foram em relação à capacidade de gelamento da geladeira, se é que essa palavra realmente existe. E para testar a geladeira, a gente preferiu testar ela na temperatura mais comum ali de se utilizar no dia a dia, que no caso aqui do refrigerador foi de 3 graus e na parte do freezer de menos 18. Inclusive essa configuração seria ideal para manter o consumo energético declarado pela marca, que é de 34 kWh por mês. Em relação aos nossos testes, os resultados foram os seguintes. Em relação ao refrigerador, nós colocamos uma garrafa de 500 ml, com ela estando em uma temperatura ambiente de 19,7 graus. E deixando ele dentro do refrigerador por 1 hora, a água baixou para a temperatura de 14,7 graus e após 3 horas abaixou para 10,4 graus. Já na parte do freezer, o nosso teste foi o seguinte. Nós colocamos essa garrafa de 2 litros em uma temperatura ambiente que também era de 19,7 graus. Em 1 hora ela atingiu 6,5 graus e em 3 horas atingiu menos 0,8 graus e já dava para ver ali que estava em processo de congelamento. Pessoalmente falando, eu achei o resultado bem satisfatório para o uso no dia a dia, especialmente se a gente levar em consideração que a gente não testou a geladeira na temperatura mínima dela. E até vale lembrar que vocês ainda teriam a possibilidade de ativar a função Power Cool aqui na parte do refrigerador e Power Freezer aqui embaixo, que é basicamente um modo turbo para a geladeira gelar ainda mais rápido. E a gente fez alguns testes em relação a isso, a gente não pegou os números para apresentar aqui para vocês, mas deu para ver que realmente a geladeira gelava mais rápido dessa forma. No entanto, obviamente, gastava um pouco a mais de energia. Então até recomendo que se vocês forem comprar essa geladeira, testem ali diferentes configurações de temperaturas, porque essa é uma questão que pode variar muito do seu ambiente e também pode variar a depender de quanta coisa tem dentro da geladeira. Se tiver muita coisa dentro dela, pode ser que demore mais para gelar os alimentos, então nesse caso, quem sabe seja mais interessante colocar a geladeira em uma temperatura mais baixa, se comparada que a gente fez aqui nos nossos testes. Um outro ponto muito importante que eu preciso contar para vocês é que essa geladeira não é bivolt. E esse é um detalhe extremamente importante, porque todas as outras geladeiras da linha Evolution são bivolt, então tomem cuidado para não se confundirem, tá, pessoal? Se forem comprar a RB50, que está aqui no meu lado, dá uma olhadinha no site para ter certeza que vocês estão comprando a geladeira certa de acordo com a região de vocês. Falando agora um pouco em relação ao visual, design e construção da RB50, ela tem um visual bem minimalista e não tem muitos detalhes aqui na parte da frente. Ainda falando sobre o visual, vale a pena dizer que a geladeira possui aqui puxadores embutidos na parte da frente da geladeira. Então, para abrir aqui o refrigerador, a gente puxa aqui por baixo, por exemplo. Já na parte do freezer, a gente puxa aqui por cima. Mas eu confesso para vocês que por questão de costume, geralmente quando eu vou abrir a geladeira, eu não abro por aqui, que seria o certo, tá? Geralmente eu abro aqui pelo lado mesmo, mas é questão de costume realmente. O mais correto seria abrir ali nos puxadores. E um diferencial interessante da geladeira é que, como vocês devem ter reparado, a geladeira está abrindo aqui desse lado
para o outro lado. No entanto, se vocês quiserem, é possível mexer aqui na geladeira e configurar ela ao contrário, para ela abrir daquele lado para cá. No entanto, tem um ponto de atenção. Segundo o manual da Samsung, essa alteração aqui na geladeira, eles recomendam que seja realizado pelo pessoal da assistência técnica da Samsung, porque só assim eles vão garantir ali que a geladeira vai estar na garantia, tá, pessoal? Vocês até podem tentar realizar esse procedimento sozinho na casa de vocês. No entanto, se vocês tiverem algum problema, se vocês danificarem a geladeira, provavelmente a Samsung não vai querer cobrir a garantia. Ainda falando sobre o visual, aqui nas laterais ela tem uma espécie de metal fosco que eu achei que ficou bem legal e lembra um pouco couro. E na parte de trás, como vocês podem reparar, ela é totalmente fechada. Então, no geral, eu gostei bastante da construção da RB50. Mas um detalhe que talvez incomode um pouco algumas pessoas é esse pezinho que vocês estão vendo nas imagens, pois imagino que algumas pessoas iriam preferir que a Samsung tivesse enviado algum tipo de acabamento para esconder ele. E para finalizar essa parte sobre o visual, vale dizer que essa geladeira aqui é na cor inox, mas também está disponível na cor Black Inox, que inclusive é na cor daquela outra geladeira que está ali daquele lado. Agora falando em relação às dimensões desse nosso modelo, eles estão passando agora na tela certinho para vocês conferirem. E sempre vale a pena dar uma olhada com atenção nesses números para ter certeza que a geladeira de fato vai caber no espaço de vocês. E aproveitando que eu estou falando sobre o tamanho da geladeira, vale reforçar que de fato ela é bem alta, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você for uma pessoa que mede 1,60 m, especialmente se for menos de 1,60 m, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade para alcançar essa prateleira superior, especialmente lá a parte do fundo, e talvez tenha um pouco de dificuldade para alcançar essa prateleira superior aqui, tá? Então esse é um detalhe importante. E para vocês terem uma referência, o meu tamanho é um pouco mais do que 1,80 m, então para mim não é tanto problema assim. Mas se você tiver de 1,60 m para baixo, imagino que isso possa sim ser um incômodo. Até vale mencionar que tu consegue pegar essa prateleira aqui e colocar aqui, um pouco mais baixo. No entanto, você vai estar comprometendo o espaço dessas outras prateleiras. Mas, enfim, é um detalhe que eu acho relevante que vocês saibam. Quem sabe se você for uma pessoa muito baixinha, vamos colocar assim, quem sabe até a outra geladeira que está ali no outro lado seja mais indicado. Mas, enfim, é uma questão que cada um aí tem que avaliar. Mas enfim, pessoal, chegando a esse final do vídeo, qual é o resumo final que a gente pode fazer? Será que vale ou não vale a pena estar comprando a RB50? Mas antes de continuar, vamos eliminar essa geladeira aqui desse lado para focar de fato apenas na RB50. E também lembrando, pessoal, se acompanharam o vídeo até aqui e gostaram do conteúdo, não esqueçam do gostei, é extremamente importante pra gente. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer, então o apoio de vocês é realmente fundamental para a continuação do nosso canal. E também lembrando, se estão procurando um produto legal, como essa geladeira, por exemplo, ou qualquer outro produto para sua casa, não esqueçam de estar entrando no nosso grupo do WhatsApp e Telegram. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, caso queiram entrar e participar. E como já falei, é de graça para participar. E também não se esqueçam, pessoal, de olhar aqui embaixo e confirmam se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos conteúdos. E voltando aqui agora para a finalização do vídeo, se fosse para dar um resumo geral sobre o que eu achei da geladeira, eu gostei bastante e para mim o principal diferencial dela é realmente aqui o refrigerador que fica na parte de cima, que é muito mais confortável, conseguir pegar todas as coisas sem precisar se abaixar, até a visualização é mais fácil, a gente consegue ver tudo com muito mais nitidez se comparado a outra geladeira. Eu acredito que isso tenha ficado bem evidente ali quando eu coloquei as duas lado a lado e me abaixei para pegar a maçã da outra geladeira. Acredito que vocês devam ter percebido isso também. Um outro diferencial muito legal que eu já tinha comentado é essa prateleira aqui na parte de dentro, que agora ela está dobrada, mas eu posso fazer com que ela volte ao normal assim. Também achei bem prático essa questão, gostei bastante. E além disso, ela tem alguns outros diferenciais, como a gente apresentou no decorrer do vídeo para vocês. E sobre os pontos negativos, eu diria que eles estão mais relacionados ao freezer, porque apesar dele ser extremamente espaçoso, como a gente também mostrou nesse vídeo para vocês, infelizmente ele não tem iluminação interna e ele também não possui alarme sonoro para avisar você que você esqueceu ele aberto, caso você esqueça aberto. Também não sei se essa é uma questão que vai fazer alguém desistir de comprar essa geladeira. No entanto, são dois detalhes que eu acho que seria legal se a geladeira tivesse. E também tem aquela outra questão que eu acabei de falar da altura, né? Se você for uma pessoa muito baixa, talvez você tenha um pouco de dificuldade aqui para alcançar essas prateleiras superiores, mas como eu falei anteriormente, é uma questão que cada um tem que avaliar se há um impacto ou não na hora da escolha dessa geladeira. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo. E quem acompanha o canal, eu sei que foi um vídeo um pouco diferente, porque geralmente a gente está acostumado aqui
a ver vídeo de televisões, monitores, soundbar, projetores, por exemplo, mas hoje a gente foi um pouco diferente, trouxe uma geladeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu até acho que ele ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, não sabia que teria tantos detalhes assim para falar sobre a geladeira, mas espero que tenham gostado aí do vídeo, espero que tenham gostado da dinâmica dele e contamos aí demais com o apoio de cada um de vocês. Então o vídeo foi esse, mais uma vez valeu pela presença de todos que chegaram até o final, valeu, falou e até a próxima!